Olá, meus amigos, tudo bem? Espero que todos estejam animados para darmos início a mais uma exposição aqui no canal Esperança de Luz. Hoje falaremos sobre o poder das águas. Será muito interessante. Vamos lá? Para começar, iremos falar um pouquinho sobre o pesquisador japonês Dr. Masaru Emoto. Vou relatar aqui um pouquinho sobre a história dele. Ele nasceu na cidade de Yokohama, no Japão, em 1943 e faleceu ou desencarnou em 2014, em Tóquio. O Dr. Emoto foi presidente emérito da Fundação Internacional Águas para a Vida. Olha, só esse nome já diz muita coisa, não é verdade? E essa instituição ela é baseada na cidade de Oklahoma, nos Estados Unidos. Muito bem. Nos anos 90, então, o Dr. Emoto começou a realizar experimentos com as águas, até chegar às suas conclusões a respeito do poder que as palavras exercem sobre a água e, consequentemente, sobre nós. Não é verdade? Então vamos falar agora brevemente sobre essa situação do poder das palavras e do pensamento. Muito bem. A nossa mente irradia vibrações. Essas vibrações, elas são originárias de pensamentos, sentimentos e das nossas palavras. O tempo todo vibramos e irradiamos. Se dirigirmos essa vibração até determinada pessoa e essa vibração for positiva, a nossa mente irá irradiar sobre essa pessoa ondas eletromagnéticas de vibração e frequência compatíveis com as intenções de quem irradia, de nossas intenções, de nossa vibração. Então sempre iremos observar que a nossa vibração atinge a tudo e a todos de acordo com a nossa elevação de vibração. É bem assim que funciona, não é? Muito bem. Por que eu falo sobre vibração? Porque as vibrações, que são as ondas eletromagnéticas, elas têm um poder, um fenômeno chamado de ressonância. Se uma pessoa irradia uma vibração positiva sobre outra pessoa, essa vibração positiva irá nos alcançar e entrará em ressonância com a nossa vibração pessoal, sendo essa vibração positiva, essas ondas eletromagnéticas positivas, ela nos trará ânimo e otimismo. Através do fenômeno da ressonância, ela irá nos elevar a nossa vibração. Estaremos mais otimistas, mais animados para a vida, para os embates da vida. E do contrário, se a emanação que nos chegar, essas ondas eletromagnéticas, elas forem negativas e densas, da mesma forma ocorrerá o fenômeno da ressonância, irá atingir a nossa vibração pessoal e se nós estivermos fragilizados, se permitirmos, essa vibração irá reduzir a nossa vibração. Então entraremos num estado de desânimo e pessimismo. Veja o risco que corremos quando estamos fragilizados no nosso ânimo, no nosso positivismo, realmente na nossa intenção de fazermos os combates, os embates conosco mesmo em nossa vida, procurando sermos seres humanos melhores a cada dia. Porque se permitirmos essas irradiações que chegam de todos os lados, elas irão nos derrubar. Vejamos aqui o caso da prece. Por exemplo, para quem é espiritualista, é muito comum nas pessoas terem a prática das orações, das preces, não é? Quando oramos para uma determinada pessoa, e todos nós que somos espiritualistas temos essa crença, inclusive baseada em fatos, em experimentos, inclusive, nós temos essa crença de que quando irradiamos uma energia, ondas eletromagnéticas positivas para as pessoas enfermas, por exemplo, nós vamos perceber que ela reage melhor, que ela se eleva, entra em ressonância na sua própria vibração,
os medicamentos agem de uma forma melhor, obtém um melhor resultado, a própria pessoa se sente mais animada e ela própria busca um crescimento, uma elevação na sua saúde. Não é bem assim? Então, se realizarmos essas vibrações, essas preces, as pessoas, nós observamos esses efeitos. Então, agora, se realizarmos essas preces, esses pensamentos voltados para nós próprios, você que de repente está me assistindo, que você, digamos que tem uma determinada elevação espiritual, ou seja espiritualista, o que você pensa a respeito dessa situação? Quando desejamos que nós nos elevemos, essa prece dirigida a nós mesmos. Quem realiza a prática da prece, da oração, percebe que imediatamente, parece mágica, mas o nosso estado de vibração se eleva. Nós chegamos a um estado de mais otimismo e mais ânimo, com certeza. E isso faz com que realmente haja um efeito em nosso físico e em nossa saúde, se traduz na nossa saúde. Então nós observamos que este entendimento do Dr. Emoto foi baseado, os seus estudos, na água, buscando este entendimento da vibração e da ressonância. Então nós vamos observar o quanto que coisas que não têm aparentemente nada a ver com espiritualidade está encaixada nesses conhecimentos. Tudo se encaixa, como eu sempre falo. Muito bem, eu vou colocar aqui então agora uma expressão do Dr. Masaru Emoto a esse respeito. O que ele diz? O pensamento tem poder e a água demonstra isso através da resposta que apresenta aos nossos pensamentos. É muito interessante. Se o pensamento tem o poder de fazer isso com água, imagine só a influência que ele tem sobre o nosso corpo, que é formado basicamente por água, não é assim? Ou seja, exatamente esse era o experimento do Dr. Emoto. Ou seja, tudo o que nós vibramos e irradiamos que atinge na água, que modifica a estrutura da água, como já vamos observar, também age sobre nós. Este é o fundamento. Vamos falar agora um pouquinho sobre como é que eram os experimentos que o Dr. Emoto fazia com a água. Ele pegava um frasco de água natural, às vezes pegava uma água de cachoeira, às vezes de outro local, mas normalmente água natural. Esse frasco, ele expunha a música, a palavras, ao som das palavras, não é? A pensamentos e a imagens. Após esse período de exposição, nessas diversas formas, modalidades, ele colocava essa água num pequeno prato, um pequeno disco de laboratório, colocava a água ali e congelava. Após o congelamento, ele colocava no microscópio para observar as estruturas que formava no gelo. Então, assim, exatamente é que ele foi observando o quanto que o pensamento, a palavra, as imagens e a música alterava na estrutura da água, formando os cristais de água. É muito interessante, vou deixar umas imagens aqui. Muito bem, então, o Dr. Emoto percebeu que a depender da vibração do pensamento, das palavras, música e imagens, alteravam a estrutura da água congelada, formando os cristais, alterava essa estrutura, tendendo à beleza ou à deformidade, à perfeição ou à deformidade, ou à imperfeição. Muito interessante. Então, quando eram ditas palavras positivas, pensamentos positivos, de gratidão, de beleza, de fraternidade, observava-se que os cristais tendiam à perfeição, eram bonitos de se observar. E do contrário, quando eram ditas palavras de agressividade, pensamentos, sentimentos de mágoa, de ódio e de cólera, as estruturas que se formavam tendiam à deformidade, à imperfeição.
Veja só como essa ressonância atingia sobre a água nos experimentos do Dr. Emoto. Observamos o mesmo fenômeno na presença da música. Quando é colocada uma música serena, ou seja, com harmonia e equilíbrio, não é? Aquela música gostosa de ouvir que acalma. O Dr. Emoto observou que as estruturas, os cristais da água que se formavam, também tendiam à beleza. Eram verdadeiras catedrais, como ele colocou. E do contrário, se se colocasse músicas ruidosas, músicas densas, com densidade, com carga negativa, o que acontecia era justamente o contrário. Ou seja, as estruturas da água tendiam à deformidade, como se fosse de uma fonte de água poluída e não uma fonte boa, uma água natural. Veja como essas estruturas são atingidas pelas vibrações. Quero deixar aqui mais algumas palavras do Dr. Emoto a respeito da música. O que ele dizia? Para mim, a música é uma forma de cura antes de ser arte. Olha como o Dr. Emoto colocava. Outra frase. Os cristais de água são uma mensagem a todos nós. Eles nos alertam de como é importante manter o nosso meio ambiente limpo, em harmonia e equilíbrio, pois isso dependerá o futuro do planeta e de todos nós. Não é bem assim? Muito bem. Após todos esses relatos sobre a força do pensamento, da música, das palavras e das imagens sobre a água, vou falar agora brevemente sobre como que atinge todas essas cargas vibracionais sobre nós, sobre o nosso corpo físico e sobre nós, almas, espíritos que somos. Primeiramente, vamos falar sobre questões negativas, que nos diz respeito a o quanto que permitimos nos abalar frente a notícias, reportagens, vídeos ou comentários negativos a respeito do mundo ou comentários relativos a nós mesmos. Então vamos desacreditando no mundo porque nós vamos nos deixando abalar. Vamos deixando de acreditar nas pessoas e em nós mesmos, não é bem assim? Vamos nos abatendo, entristecido, vamos ficando magoados, irritadiços e negativos. Paramos de sorrir, paramos de ter o prazer de viver, vamos abandonando nossos projetos de vida, inclusive. Não é bem assim? Tudo isso ocorre devido ao fenômeno da ressonância, ou seja, a vibração negativa, ela entra em sintonia, ela entra em ressonância com a nossa vibração ainda frágil, como eu expliquei mais atrás, e isso vai reduzindo o nosso padrão vibratório e vamos ficando desanimados, infelizes, vamos deixando que o pessimismo e o desânimo tome conta de nossas vidas. Olha o risco quando permitimos essa ressonância. Muito bem. E como é que nos protegemos e como é que corrigimos essa situação? Muito bem. Para sair desse estado de negativismo, de desânimo, desamor, tristeza, precisamos agir em sentido contrário. E eu explico. Falaremos aqui um pouquinho sobre autoestima, otimismo e esperança. Quando nos propusemos a avançar em pensamentos otimistas e de esperança frente a essa situação atual e futura, vamos alterando essas vibrações em nossas estruturas materiais fluídicas e também em nossos corpos sutis, como já comentei em outras apresentações, outras exposições. Os pensamentos, sentimentos e palavras positivas e otimistas vão melhorando sensivelmente essas estruturas, vão corrigindo aos poucos essas vibrações e frequências. Deixamos de emitir frequências negativas e deixamos de permitir que essas frequências negativas também nos atinjam. Entramos em ressonância conosco através de vibrações positivas
e com isso vamos corrigindo. Ou seja, rejeitamos vibrações que possam gerar ressonância conosco e permitimos que vibrações positivas que entrem em ressonância nos auxiliem a reagir, a vibrar em alta frequência. É assim que desejamos. Como consequência dessa mudança de atitude, tudo o que era tristeza, desânimo vai desaparecendo, pois essas vibrações e frequências elevadas ajustam o nosso corpo integral, ou seja, não apenas o nosso corpo físico, mas todos os corpos que nos formam, são os corpos sutis, o ser integral, o nosso pensamento, os nossos sentimentos, tudo vai se ajustando em vibração mais elevada. Com isso vai nos trazendo mais saúde, bem-estar e ânimo para a vida e para os relacionamentos. Resumindo aqui então brevemente esta exposição sobre o poder das águas. Podemos dizer que somos o que pensamos. Com certeza já ouviram essa expressão, somos o que pensamos. Logo, podemos dizer que é possível sim alterar as estruturas das águas pelos nossos pensamentos. E como já foi dito, nós seres humanos adultos somos formados por mais de 60% de água. Por isso que os pensamentos podem alterar a estrutura da água e, consequentemente, interferir em nosso próprio organismo, em nosso próprio corpo, que é formado por mais de 60% de água. Então nós podemos sim mudar as estruturas através dessa ressonância com vibrações positivas de otimismo, trazendo bem-estar e saúde. Através desse otimismo, pensamentos positivos, da prece, como eu falei logo atrás, e de tantas outras formas, podemos nos preencher de saúde, equilíbrio, harmonia. Então percebemos que o poder das águas, na verdade, traduz o poder que nós podemos exercer sobre nós próprios. O poder que podemos exercer trazendo saúde e bem-estar. E do contrário, nós também temos o poder de, através de nossos pensamentos e sentimentos, vibrando de forma negativa, nos prejudicar a nossa saúde, a nossa harmonia, o nosso equilíbrio. Veja como tudo se encaixa. É muito importante esse entendimento para que possamos conduzir as nossas vidas de uma forma mais animada, equilibrada e com grande prazer de viver. É importante que se diga que a medicina, a ciência, está aí com todo o seu fundamento, com toda a sua tecnologia, a serviço da humanidade para trazer a saúde física. Então jamais devemos abandonar a ciência, jamais devemos abandonar a medicina, os medicamentos de forma nenhuma. Mas isso não impede que nós possamos utilizar essas questões alternativas ou medicinas alternativas para preencher, complementar esses vazios aonde a tecnologia atual ainda não alcançou. Então essa ciência alternativa da medicina holística nós devemos sim utilizar, buscando sempre através do poder da vibração, da sintonia de nossos pensamentos e sentimentos, das nossas palavras, podemos sim interferir na nossa saúde, auxiliando em muito a nossa saúde. Que possamos então irradiar todos os dias sobre o nosso pensamento, sobre os nossos sentimentos, não é? Irradiando sempre paz, saúde, harmonia ao nosso planeta, a todos os seres vivos e às nossas mentes, com certeza, através da luz da nossa mente. Ainda falta muito para chegarmos a esse estágio mais avançado, mas podemos desde já utilizar essa bagagem de conhecimento que já temos. Então, meus amigos, vamos encerrar nossa exposição. Quero agradecer a todos aqueles que assistiram até aqui o nosso vídeo, a nossa exposição. Agradecer a todos aqueles que se inscreveram no canal, que compartilham em suas redes sociais. Quero convidar a todos a nos reencontrarmos na próxima
postagem, sempre aos sábados, às 14h15, onde sempre trago vídeos, exposições, temas coletivos, de interesse coletivo e de interesse também espiritualista, com certeza. Muito obrigado mais uma vez e nos reencontramos. Até lá.